Olá, está começando o Repórter Ciência, uma vitrine para projetos e pesquisas da UERJ. E hoje vamos conhecer o projeto NES, Negro, Educação e Sociedade. E quem vai conversar com a gente é a professora Cláudia Calmon. Qual a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas quando se fala em África? Olha, eu penso na fome das crianças. Escravos, né? Escravos, né? Do Brasil, né? Vem na minha cabeça um povo muito, assim, posso me imaginar, um povo sofrido, né? Um povo que passa por várias dificuldades, segregação de diferentes formas, né? Muitas cores, muita dança, muita música. A rica história do continente africano só começou a fazer parte efetivamente do dia a dia das escolas a partir da inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. Isso foi possível através da decretação da Lei 10.639 de 2003. Nesse contexto surge, no âmbito do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, o NES, Negro, Educação e Sociedade, que realiza o projeto discutindo a África na sala de aula. Graduandos e docentes das áreas de Ciências Sociais e Humanas participam de oficinas sobre a história da África e da cultura negra. O objetivo é que, a partir dessas atividades, seja possível o debate pedagógico, com aplicação efetiva nas escolas de ensino médio e fundamental. Professora, nós vimos nessa matéria que o NES trabalha com a cultura e com a história afro-brasileira, né? Eu queria saber como que surgiu esse projeto aqui na UERJ. A ideia desse projeto surgiu das minhas próprias angústias, enquanto professora também da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, em encontrar temas, né, textos que abordassem a África, a cultura afro-brasileira, que não da forma tradicional, né? Que forma é essa? É sempre a associação da África enquanto fornecedora de escravos e do negro estar inserido na história, de uma forma geral, na história brasileira, enquanto escravo, e a história da África no comércio transatlântico de escravos. Então, eu pensei em ajudar os meus colegas no sentido de contribuir, trazendo pesquisadores cujas pesquisas fossem voltadas para a questão da África, do continente africano e também da cultura afro-brasileira. E aí, há 2 anos, a gente traz pesquisadores de diferentes instituições de pesquisa do Rio de Janeiro que abordam temas ligados a essas questões que eu falei. Vocês trabalham com os alunos na sala de aula, né? Então, na prática, como é que isso se dá? Como é que vocês explicam para os alunos essa nova forma de olhar a história da África? Eu começo, em geral, perguntando para eles como é que eles veem a África, quais as palavras que vêm à cabeça do aluno quando ele pensa em África. E aí surge, né? Miséria, pobreza, fome, macumba. Então, a gente vê que na cabeça do aluno tem um conjunto de estereótipos construídos sobre a África, né? E esses estereótipos foram construídos a partir da mídia, que mostra uma África empobrecida, uma África que morre de fome, AIDS, eles também lembram muito da AIDS. E aí eu vou desconstruindo cada questão que eles apontam. Eu levo livros, imagens onde aparece cidades africanas, de países africanos, que eles imaginam que na África todos moram em cabanas. E aí eu vou começando a falar das contribuições que os africanos deram ao Brasil quando vieram para cá e foram escravizados. Eu falei, não eram pessoas, eles não eram escravizados porque eram negros. Isso foi uma coisa que se deu a partir do século XVI, porque na Antiguidade Clássica a escravidão sempre existiu, inclusive na África. Então ela só vai ser relacionada a uma questão de cor a partir do século XVI, com o tráfico transatlântico de escravos. E que essas pessoas não eram seres bestiais como se imaginam. Muitos eram reis, tinham uma vida e uma dinâmica de trabalho na África, inclusive o conhecimento da metalurgia, cujo trabalho foi usado aqui no Brasil para confecção de ferramentas. Então, a partir do momento que o aluno tem uma nova visão da África, né, são quebrados paradigmas e estereótipos, ele começa a refletir um pouco mais sobre isso. Agora, sim, é complicado, né? Porque na sala de aula, vamos dizer que eles têm essa orientação, né? Mas eles chegam diante da televisão e eles olham outro mundo, um mundo mais embranquecido, né? Você falou bem, a televisão, que é o que mais chega à casa desse aluno, é o conhecimento,
ela reproduz uma sociedade muito embranquecida, inclusive nas novelas, embora agora já despontem um ou outro ator negro, ainda é pouco o contingente de atores negros nas novelas. Então, é assim, eu não sou ingênua de achar, nem meus colegas, que a partir daí, a gente vai conseguir destruir algo que foi solidificado durante anos e séculos. Mas a gente procura positivar, eu, em sala de aula, procuro ajudar o aluno a perceber que a identidade negativa do negro, ela é uma construção e que ela pode ser positivada através do orgulho dessa herança, dessa contribuição, que não foi só uma contribuição com o trabalho braçal, mas foi uma contribuição intelectual também. Isso é difícil porque você se identificar como negro, ainda hoje em dia, você se identificar com um segmento da população que ainda é muito marginalizado. Embora seja um trabalho difícil, eu acho que contribui para que ele possa construir força. Não, sou negro, não há um problema em ser negro. O problema é eu ter nascido numa sociedade desigual e preconceituosa. Eu tenho que tentar mudar isso de alguma forma. E como trabalhar a religião afro-brasileira, né? Porque as pessoas têm preconceitos sobre a religião afro, né? E como é que vocês tentam desmistificar isso? Pois é, ao longo do projeto, já são 2 anos, os professores que frequentam, a maioria do nosso público são professores do ensino médio e fundamental. Eles reclamam muito disso, que quando eles tentam trabalhar com religiões de matriz africana, eles enfrentam o preconceito dos alunos, muitos são ligados, membros de igrejas evangélicas não renovadas, de pais, de colegas professores também, que são membros dessas igrejas. Então, aqui a gente trouxe a professora Estela Caputo, que é professora do curso de Pedagogia da UERJ, que tem um trabalho belíssimo sobre religião de matriz africana. Ela deu uma palestra que foi, assim, super concorrida. E na sala de aula, o meu trabalho específico, eu falo com eles, olha só, que eles falam assim, macumba faz mal, é trabalho para matar. Aí eu mostro para eles que isso também é uma construção. Eu mostro para eles, por exemplo, que o sacrifício de animais existe desde a antiguidade. Quando Deus cobra ao seu discípulo o sacrifício do seu filho para testar a sua fidelidade, isso é um sacrifício, substitui por um cordeiro. Então, nas regiões, na antiguidade clássica, nas regiões europeias, era comum o sacrifício de animais, em honra, em devoção aos deuses. Então, eu falo para eles que isso não foi inventado pelos países africanos, isso já existia. Então, por que a gente tem preconceito contra isso? Eu jogo para eles a questão, por que a gente tem preconceito? Será que não está relacionado a uma história de preconceito contra o negro e suas práticas religiosas? Apesar da grande diversidade social e cultural, a África tem sido estudada de forma homogênea, né? Como se fosse uma coisa só. Olha, o estudo da África, eu acho que a partir da Lei 10.639, pulularam pesquisas cujo recorte temático é a África. Mas, assim, a minha grande preocupação com relação à história da África, que a África não é homogênea, ela é um continente com diversos países, com religiões, com etnias diferentes. Então, a gente não estuda uma história da Europa. A gente estuda a história da Revolução Industrial, o iluminismo francês e inglês. Então, não há por que se estudar uma história da África de uma forma homogênea. Eu privilegio o estudo de características de povos africanos, principalmente os povos africanos que tiveram contato, que foram trazidos aqui para o Brasil e escravizados aqui. As contribuições que esses povos trouxeram, porque eu acho que a partir das relações que aqui se travaram no Brasil entre africanos e brasileiros é que surgiu a nossa sociedade, é que se formou, não só, claro, a partir de africanos, mas de os diferentes povos indígenas também e europeus. Então, eu acho que você perseguir uma história da África, o perigo é você homogeneizar, jogar todo mundo no mesmo caldeirão e não dar, sob o risco de você elidir as grandes contribuições e as grandes diferenças que a África tem entre si. A gente não pode homogeneizar. Vai empobrecendo a cultura. Vai empobrecendo a cultura, vai empobrecendo a diversidade, vai empobrecendo o continente. Ela é muito rica para ser jogada toda no grande caldeirão. Como é que são essas palestras? De quando em quando elas acontecem? As palestras elas acontecem mensalmente
e os palestrantes são escolhidos a partir dos seus recortes temáticos das suas pesquisas. É claro que a gente traça uma ideia, né, do que a gente quer. Por exemplo, religião era algo que o Silvio Lima, que é meu parceiro nos projetos do laboratório, que a gente queria muito desde o início, que a gente precisava sacudir um pouco esses preconceitos, esses estereótipos. Então, a gente escolhe a partir dos recortes temáticos e o projeto ele não tem verba nenhuma. Então, as pessoas vêm no intuito de dar contribuição. Então, a gente escolhe temas ligados a pesquisas ligadas ao continente africano e à cultura afro-brasileira, seja do tráfico de escravos, seja a contribuição. A gente trouxe um palestrante no passado que falou sobre a feitiçaria, que a palestra dele foi muito interessante. Todas são, né? Mas ele fala da contribuição dos escravos, das ervas, do conhecimento que eles trouxeram de ervas medicinais para a medicina, que muitas das ervas usadas pelos escravos foram incorporadas pela medicina. E aí deixaram de ser feitiçaria, passaram a ser medicina, passou a ser ciência. Professora, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Marta. O Repórter Ciência está terminando agora. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!